Pessoal, discutindo ainda sobre o artigo de opinião, esse site aqui é legal para a gente trazer à tona aqui alguns aspectos ainda sobre o artigo de opinião. E aqui, olha, diz o seguinte: seja em um trabalho de escola, prova, concurso, ou até no Enem e outros vestibulares, ler o comando, escreva um texto com a sua opinião sobre o tema, deixa muitas pessoas nervosas, não é mesmo? Além do desafio de escrever um texto coeso, ainda é preciso saber a forma certa de expressar sua opinião. Quer dizer, não é só escrever a opinião, mas tem que ter cuidado com aspectos como a coesão, que é a organização do texto, da estrutura do texto. Tem que ter cuidado com a coerência do texto, para não fugir do assunto. Cuidado com a linguagem que você tem que empregar no texto, que é a língua padrão, que a gente já discutiu em momentos anteriores. Saber utilizar os elementos coesivos, que são as palavras que conectam as ideias, que conectam os argumentos, né? Saber transformar o tema em título, que é muito importante. Tem que saber que o tema é um assunto que é mais amplo e o título é um recorte daquele assunto, né? O título é uma delimitação do assunto, você localiza um aspecto daquele assunto para você falar. Então, esses cuidados, eles precisam ser tomados na hora de escrever o artigo de opinião. E aqui tem um personagem aqui querendo chorar como se fosse alguém que tivesse dificuldade de escrever o artigo de opinião, mas que não seja vocês, né? Quero que vocês tenham facilidade para escrevê-lo. Definindo artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto do gênero argumentativo. Por quê? Porque apresenta argumentos, né? É feito através de argumentos, que tem a intenção de não só expor sua opinião sobre determinado tema, mas também convencer o leitor de suas ideias. Quer dizer, não é só escrever a sua opinião, mas você escreve de um modo a convencer o seu leitor, o leitor do texto que você está escrevendo, sobre a opinião que você tem, sobre os argumentos que você apresenta. Aí para isso você precisa ter o quê? Domínio do assunto, conhecimento aprofundado do assunto. Você tem que pesquisar, buscar dados, estatísticas, né? Conhecer motivos para que você possa assumir uma posição e ter como defender essa posição, ou seja, esse ponto de vista, essa tese que você deve ter sobre o assunto, certo? Então não é só expor a opinião, é também cuidar para escrever de forma convincente para convencer o seu leitor das ideias que você tem sobre aquele assunto, da posição que você tem sobre aquele assunto, tá certo? Eles podem ser escritos em primeira ou terceira pessoa. Eles, os artigos de opinião, podem ser escritos em primeira pessoa, que no caso é eu. Quando você diz no meu ponto de vista, você está dizendo eu, né? Eu penso, eu constato que, eu entendo que. Então você está usando aí a primeira pessoa. Ou na terceira pessoa, né? E aí quando você usa a terceira pessoa, você usa ele ou ela, eles ou elas. Terceira do singular, ele ou ela. Terceira do plural, eles ou elas. Mas é mais comum usar, principalmente se tratando aqui de facilitar a sua compreensão sobre esse aspecto, você usar a primeira pessoa, certo? E nem sempre você tem que usar o eu, porque quando você diz entendo, é entendo que, esse eu já está presente no verbo, né? Porque quem é que entende quando você diz entendo que? É eu, né? Então não precisa dizer eu entendo que, você apenas coloca entendo que, certo? Porque já sabe que o sujeito ali está sendo você. No caso, entendo refere-se a eu. Compreendo que, constato que, certo? Então você usa a primeira pessoa para escrever o artigo de opinião. Esse estilo de texto é muito usado em propagandas que visam convencer o consumidor a adquirir um produto e em sessões de colunistas e de opiniões de leitores em jornais e revistas. Então, assim, o artigo de opinião ele é muito voltado para a opinião, né? Quando ele fala que em propagandas, tem propagandas em que a pessoa está lá tentando convencer
o interlocutor, a pessoa que está assistindo, ou está ouvindo, ou está lendo sobre a qualidade do produto que ele está vendendo. Aí ele tem uma opinião sobre aquele produto, certo? Ele expressa opinião, expressa argumentos para comprovar que aquele produto vale a pena, né? Mas é evidente que nesse caso estaria falando especificamente do texto é, comercial, né? A propaganda como um gênero textual, mas não deixa de ter opinião, tá certo? Tem sim ponto de vista, tem opinião, tem argumentos no texto propagandístico. E diz assim: visam convencer o consumidor a adquirir um produto em sessões de colunistas e em sessões de colunistas e de opiniões de leitores em jornais e revistas. Agora sim, aqui quando se fala em artigo de opinião, a gente vai encontrar muito em sessões de colunistas de jornais que apresentam as suas opiniões em jornais como Jornal do Brasil, como Tribuna do Norte, que é um jornal muito conhecido no Rio Grande do Norte, sempre tem colunistas escrevendo seus artigos de opinião, mostrando seus pontos de vistas, mostrando seus argumentos, defendendo algumas teses sobre os temas que acontecem no dia a dia. E em jornais e revistas. Então, o artigo de opinião está muito presente em jornais e revistas. Essa parte final aqui, ela é essencial no sentido do artigo de opinião. Onde é que se vê mais o artigo de opinião? Nas seções de jornais, né? E revistas, quando os colunistas apresentam as suas opiniões sobre determinados assuntos, certo? Assuntos que são polêmicos no dia a dia, que são importantes, são relevantes de serem discutidos no dia a dia. Aqui, como escrever um artigo de opinião? O texto argumentativo é amplamente pedido em diversos concursos e vestibulares. Em geral, os candidatos devem defender um ponto de vista a respeito do tema proposto e concluir com sua opinião. Então, tá vendo aqui, ó, defender um ponto de vista a respeito do tema. O tema geralmente é um tema aberto, né? Por exemplo, política, né? Aí qual é o aspecto da política que você quer discutir? Aí você está transformando o tema em título, né? E aí você mostra a sua tese, que é a sua opinião sobre aquele aspecto da política que você quer discutir. Se a política é o tema, o título é a política brasileira, então você agora define uma tese, né? A política brasileira é um mau exemplo para a sociedade mundial, por exemplo. Se você olhar para o lado da corrupção, é isso que acontece, né? Então você teria uma tese para defender dentro dessa linha, né? Do mau exemplo que seria mostrado pelos políticos brasileiros. Não são todos, não se pode generalizar, mas se você olhar vai ter muitos maus exemplos na política nacional. Isso é colocando como exemplo para vocês, tá certo? Da transformação do tema em título, do título em tese. E depois da tese você vai transformar em argumentos. Os argumentos depois serão defendidos ao longo do texto e depois você faz a conclusão. Né? Esse encaminhamento eu acho que você já conseguiu captar. Então, no Enem, fala-se muito Enem, fala-se muito em institutos de ensino como o IFRN, o IFPB, né, na hora de discutir artigo de opinião, porque está sempre presente, né, nesses tipos de avaliações. Então, no Enem, ainda há o diferencial que o estudante deve defender uma tese e encerrar sua redação apresentando uma proposta de intervenção para o problema destacado. Então, lá no Enem, na hora de produzir o artigo de opinião, é comum que o estudante, na hora de escrever o texto, além de defender a tese com argumentos, né, e encerrar a redação com a conclusão, depois de ter justificado os argumentos, ele, na própria conclusão, ele vai apresentar uma intervenção para o problema destacado, que é uma solução para o problema. E aquele texto do Enem a gente chama muito de dissertação argumentativa, onde você evita a primeira pessoa e obrigatoriamente você tem que apresentar uma solução para o problema. No artigo de opinião, é importante destacar, você usa a primeira pessoa, essa é uma diferença da dissertação argumentativa. O artigo de opinião você usa a primeira pessoa, eu, tá certo? E você não tem a obrigação de apresentar uma solução para o problema. Você pode até apresentar, mas não é uma obrigação
dentro do artigo de opinião, certo? É uma possibilidade que você pode mostrar no final do texto. Isso até é uma diferença que se tem entre o artigo de opinião e a dissertação argumentativa, certo? A diferença é que na dissertação argumentativa não usa a primeira pessoa e no artigo de opinião usa a primeira pessoa. Na dissertação argumentativa, você obrigatoriamente apresenta uma solução para o problema e no artigo de opinião isso pode ser dispensado. Você pode apresentar ou não. No padrão que eu mandei para vocês produzirem, tem lá a solução para o problema como parte final da conclusão, tá certo? Mas eu estou aqui já adiantando essa explicação para vocês. No artigo de opinião, nem sempre as pessoas constroem a solução para o problema. Aí, sobre a estrutura do texto do artigo de opinião, que eu já falei bastante para vocês, que o artigo de opinião tradicional deve ser dividido em 3 blocos e organizado da seguinte estrutura básica, a partir da seguinte estrutura básica, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Então, você tem a introdução, onde você apresenta o tema, mostra a repercussão do assunto, mostra o seu posicionamento, que é a tese, tá certo? E muitos alunos já indicam os argumentos ali na introdução. Outros não citam os argumentos na introdução e só vai citar no desenvolvimento, citar e já defender no próprio desenvolvimento. Então, nesse padrão que está sendo mostrado aqui, como você está vendo, a pessoa apresenta o tema, que seria a relevância do assunto, né? E apresenta o posicionamento sobre o assunto, que no caso é a tese. E aí os argumentos não são citados aqui. No padrão que eu mandei para vocês, tem uma diferença, que é o que? Apresenta o tema, ou seja, a relevância do assunto, mostra o posicionamento e já indica quais são os argumentos que você vai discutir, que você vai justificar no desenvolvimento, tá certo? Sei que você já percebeu isso. O que é o desenvolvimento? É a defesa de seu posicionamento com argumentos consistentes. Então, o posicionamento é a tese. Então, o desenvolvimento serve exatamente para você defender essa tese, que são os argumentos aonde você vai defender cada um. Se você usou 2 argumentos para defender sua tese, o seu desenvolvimento vai ter 2 parágrafos. Então, você tem a introdução, 2 parágrafos no desenvolvimento e a conclusão como parágrafo final, ficando o seu texto com 4 parágrafos. Se você contar, o primeiro é a introdução, o segundo e o terceiro é o desenvolvimento, onde você no segundo explica o primeiro argumento, no terceiro explica o segundo argumento e o último parágrafo, que é o quarto, seria a conclusão. E falando da conclusão, que é o fechamento do texto, sintetizando os argumentos e retomando a opinião apresentada na introdução. Então, aqui está bem claro. O que é a conclusão? É a parte final do texto, é o último parágrafo, é o fechamento do texto, onde você sintetiza. O que é sintetizar? É resumir. Resumir o quê? Os argumentos. Já falamos sobre isso no padrão que eu mandei para vocês. Você retorna a tese, naquele padrão que eu mandei, faria um reforço da tese, depois o resumo dos argumentos e, por último, a solução para o problema, né? Aqui nessa proposta tem assim, fechamento do texto, que realmente que é o último parágrafo do texto, onde você sintetiza os argumentos, ou seja, você resume os argumentos, retoma a opinião, faz uma retomada à tese, quando ele diz retoma a opinião, ou seja, retoma a tese. O que é a opinião? É a tese que você tem lá em cima, que você apresentou na introdução. Então você retoma a tese apresentada na introdução, né? Então, para deixar ainda mais claro, a conclusão ela é a etapa final do texto, é quando você, a própria palavra diz, está concluindo o texto, né? Conclusão é para concluir. Como é que se faz? Resuma os argumentos, retoma a tese, para reforçar a tese, mostra que a tese é válida, que aquilo que você tem como posição assumida no texto, a partir dos argumentos que você utilizou para defender aquela posição, está claro que a sua tese, ou seja, a sua opinião é válida, né? Aquela sua opinião, ela deve ser considerada importante nas discussões sobre aquele assunto, porque você tem argumentos sólidos, válidos, aprofundados, consistentes para defendê-la. Ok, pessoal? Então, essas partes que são próprias do artigo de opinião não podem ser esquecidas. O artigo de opinião jamais tem um parágrafo só e tem que respeitar essa estrutura. E aqui nós estamos falando da estrutura do texto. Não se esqueçam, a introdução
que mostra a importância do assunto, a repercussão do assunto, com a sua tese, que é a sua opinião. E aí, se você quiser, você já indica quais são os argumentos que você vai justificar para defender a sua tese, só indicando, só citando os dois argumentos que você deve ter para desenvolver no desenvolvimento, não é isso? Ou você pode não citar quais são os argumentos, só mostrar a repercussão do assunto, a importância do assunto e citar a sua tese, né? Deixar para os argumentos para você citar e já defender no desenvolvimento, certo? Então tem possibilidades diferentes aí para você utilizar. E o desenvolvimento, você já sabe, é a defesa dos argumentos, onde você pode citar o argumento e defendê-lo, né? 2 argumentos, 2 parágrafos para desenvolver os seus argumentos. E a conclusão, como eu já falei, a etapa final, você faz aquilo que a gente já disse, né? Faz a retomada a sua tese, que é o seu ponto de vista, que é a sua opinião. Você resume os argumentos e apresenta uma solução para o problema. E esse apresentar uma solução para o problema, dentro do artigo de opinião, pode ser dispensado, pode ser um aspecto que não é exigência, digamos assim, para fazê-lo, tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos a essas possibilidades. Aqui tem umas dicas para escrever melhor o artigo de opinião. Seja qual for a opinião defendida, o texto deve apresentar argumentos verdadeiros. Argumentos verdadeiros. Se você não tiver argumentos verdadeiros, baseados em fatos reais, em pesquisa, baseados em números concretos, se tiver que citar a opinião de algum especialista no assunto, utilizando como argumento de autoridade, você tem que saber se realmente aquela pessoa citou aquela frase, tá certo? Disse aquilo. E ao citar a frase, você também tem que comentar a frase que foi citada pela pessoa, tá certo? Então fique atento a esses detalhes. Antes de começar seu artigo, pesquise tudo o que puder sobre o tema para embasar. O que é embasar? É dar base, é conhecer, para dar base ao seu raciocínio em relação a dados estatísticos, que são números que você pode buscar. Se estou falando de coronavírus, eu quero saber os números do coronavírus no mundo. E aqueles dados têm que ser reais, você não pode imaginar aquilo, tem que ser real, certo? Tem que ser fruto da realidade. Pesquisas, alusões históricas, se você tiver que citar outros problemas parecidos com o coronavírus ou que deram origem ao coronavírus, você tem que saber se realmente esses fatos são reais. Alusões históricas é quando você recorre a algum fato histórico para reforçar o seu pensamento ou o seu argumento, para justificar o seu argumento. Se você tiver que citar leis, tem que realmente saber se essas leis que você está citando também são reais. Então, o artigo de opinião trabalha no nível da realidade. A imaginação no artigo de opinião, ela precisa ter um critério muito severo, porque você está trabalhando com informações, com dados, estatísticas, com base na realidade, naquilo que é real. Ok, pessoal? Então, vocês escutem e identifiquem algumas perguntas que vocês possam ter sobre o que eu acabei de explicar. Se tiverem perguntas, enviem para mim para a gente discutir, tá ok? Estou aqui tentando ao máximo oferecer a vocês toda uma base sobre o que seja artigo de opinião e vou enviar para vocês.